A arte da oração. Introdução. Quem nunca leu um livro ou um artigo sobre a arte de fazer amigos, a arte do pensamento positivo, ou a arte de compreender-se a si mesmo, a arte de compreender o seu cônjuge, liderança cristã, a arte de crescer com as pessoas? Entretanto, hoje, quando fala-se muito em arte para tantas coisas, eu quero lhes falar da arte da oração. A arte e marketing para o sucesso, para a qualidade total, para a vida feliz e próspera, é o que está em evidência no mundo de hoje. Agora, o que a Bíblia e a experiência dizem sobre a arte da oração? O que precisamos entender e praticar sobre esta bela arte, a linda arte da oração? Quem é o Senhor Jesus Cristo, as suas promessas, os seus ensinos e o que Ele pode fazer em nosso favor, inclusive os recursos eternos do seu nome a nós oferecidos para que usemos em oração. Nossa intenção é ajudar e motivar as pessoas a cultivarem uma vida de oração, seguindo alguns princípios bíblicos que têm funcionado na vida de muitos heróis e heroínas da Bíblia, têm funcionado em nossa vida e na vida da igreja. Para tanto, publicaremos algumas de nossas orações e nossas letras de cantos que expressam experiências com o Senhor. E também estaremos publicando algumas ideias de grandes homens de Deus e nossos irmãos contemporâneos também. Segundo o dicionário de Aurélio Buarque de Holanda, arte significa habilidade, engenho, capacidade que tem o homem de dominar a matéria, pôr em prática uma ideia. É exatamente essa a nossa vontade, ver o povo de Deus praticando corretamente a arte para obter eficazmente as bênçãos de Deus para o presente, tanto quanto se preparando para o futuro glorioso que Deus consumará em Cristo Jesus. Tenho observado que normalmente fala-se mais de oração em cultos de meio de semana, cultos de oração, quase sempre pouco frequentados por várias razões. Então senti por Deus que deveria fazer uma série de estudos sobre oração nos cultos de domingo à noite com abordagem final evangelística. O povo sentiu-se tão abençoado que incentivou-me a publicar de alguma forma aquele conteúdo para melhor proveito, o que fiz em oração. Que Deus abençoe todos quantos em contato com esse material procurarem sobre a graça de Jesus e auxiliados pelo Espírito Santo querido a praticar a arte da oração. Sou grato a Deus, sou grato à minha querida mãe Antônia Pereira Rosa, que me ensinou um pouco da arte da oração. Sou grato aos que trabalharam comigo para a publicação desse conteúdo, todos que colaboraram, o nosso muito obrigado e que Deus os abençoe rica e abundantemente. Sou grato aos meus mestres, ovelhas que oram por mim, aos alunos dos seminários que me ensinaram também princípios para uma vida na dependência de Deus. Dedico essa obra a todos que me têm sustentado com suas preciosas orações. Oremos mais uns pelos outros e oremos pelo mundo inteiro. Oremos pelas pessoas e Deus será glorificado. Amém? A arte da oração, capítulo 2. Use a melhor metodologia para orar. Um poeta citado por Preston Taylor escreveu: a palavra de Deus é como uma mina profunda e joias ricas e raras se escondem em suas profundidades para quem as busque ali. É bom conhecer livros de ciência, de medicina, de cálculos, etc. Mas quando alguém conhece a Bíblia, tem conhecido o livro dos livros, o livro que veio do próprio Deus, livro que ensina sobre a vida, sobre a oração e a prosperidade verdadeira. Lembremos do salmista no Salmo 1. Ele compara o estilo de vida do justo que tem prazer na palavra do Senhor a uma árvore com profundas raízes que tem sido provada pelo tempo, mas frutifica sempre. Há árvores que duram de 500 a 1000 ou mais anos. Esta condição demonstra vida estável e madura que é capaz de resistir às grandes tormentas que vierem na vida. Em nós humanos, estas tormentas podem ser tentações de Satanás, o maligno, podem ser problemas financeiros, pode ser desemprego ou até o luto. Mas
por todas estas coisas, por todas essas provas, seremos mais que vencedores. Romanos 8:37. Vencemos por aquele que nos amou em Cristo. Quando andamos no caminho de Deus, Ele nos dá a verdadeira prosperidade em tudo o que fizermos, porque o que fazemos está de acordo com a vontade de Deus. Como diz, em tudo o que fizer prosperará. A Bíblia garante. Veja, a palavra de Deus tem muito a nos ensinar sobre a arte da oração, quanto à sua metodologia, a maneira, a forma correta de orar, que é simples, mas é também eficaz. Vamos sumariar algumas ideias de Charles Spurgeon. Acompanhe-me em oração eficaz. Uma questão: a premeditação nos prepara. Alguns pensam que somente é necessário pegar um livro, utilizar certos números de palavras atraentes e assim terá orado, podendo então guardá-lo novamente. Outros supõem que usar um livro é coisa supersticiosa, se deve repetir frases improvisadas. Parece que os santos do passado pensaram muito mais seriamente sobre oração do que muitos pensam em nossos dias. Era algo importantíssimo, era um exercício constantemente praticado, no qual alguns deles atingiram grande eminência e foram dessa forma singularmente abençoados. Ceifaram grandes colheitas no campo da oração e descobriram que o propiciatório, lugar de perdão e favorecimento, é uma mina de tesouros inimagináveis. Eles faziam como Jó 23, 3 e 4. Com boa ordem exporia ante Deus a minha causa. Assim como um penitenciário não vai a uma corte impulsivamente, sem antes pensar no que vai dizer, vai com seu processo bem preparado, depois de aprender como se deve comportar diante da grande autoridade a quem vai apelar. Assim é bom que nos aproximemos do trono do Rei dos Reis, tanto quanto possível, com premeditação e preparação, sabendo o que fazemos, qual a nossa posição e o que desejamos obter. Em tempos de perigo e aflição, podemos correr para Deus da forma como estamos. Em tempos normais, com espírito preparado. Temos o exemplo do sacerdote do Velho Testamento, que tem um sacrifício para oferecer, mas não se apressa para o pátio dos sacerdotes. Pelo contrário, quando se levanta, lava os seus pés na bacia de bronze, coloca suas vestimentas e se enfeita com seus trajes sacerdotais. Então, se achega ao altar com sua vítima, o sacrifício adequadamente dividido de acordo com a lei, sendo cuidadoso em fazer de conformidade com o mandamento, mesmo em coisas simples, tais como onde colocar gordura, o fígado e os rins. Ele põe o sangue numa bacia, derrama-o no lugar apropriado, aos pés do altar, e acende o fogo, não com chama comum, e sim com fogo sagrado retirado do altar. Atualmente todo esse ritual foi superado, mas a verdade que ele ensina permanece a mesma. Nossos sacrifícios espirituais devem ser oferecidos com santo cuidado. Deus nos livre de que nossa oração seja somente saltar da cama, ajoelharmos e dizer qualquer coisa que venha à mente. Pelo contrário, que possamos esperar no Senhor com santo temor e reverência. Veja o exemplo de Davi, como orou e Deus o abençoou. Ele entrou na presença do Senhor, sentou-se, calma e tranquilamente começou a orar. Todavia, não fez isso sem antes pensar na bondade divina. Dessa maneira, chegou ao espírito de oração. Daí, pela assistência do Espírito Santo, abriu sua boca em oração. No Salmo 5:3, Davi ora assim: pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Significa pôr em ordem de batalha seus pensamentos tais quais homens de guerra, ou apontar suas orações como se fossem flechas, flecha escolhida. Olhava-se bem, fixava no alvo e soltava a flecha a toda força. Uma vez em pleno voo, olhava-se para cima, pois esperava a resposta às suas orações depois de as haver proferido. Ele punha em ordem de batalha suas faculdades e partia para a
obra de maneira esmerada, como alguém que cria na mesma e desejava obter sucesso, deveríamos tanto trabalhar como orar cuidadosamente. Diligência no trabalho e não na oração é blasfêmia, pois é uma insinuação de que qualquer coisa servirá para Deus, enquanto que o mundo deve ter o melhor de nós. Segundo, conscientizemos de que oração é conversa real com o Deus invisível. A verdadeira oração é sentirmos que agora estamos fazendo algo real. Nos dirigimos a Deus, a quem não podemos ver, porém Ele está realmente presente, a quem não podemos tocar ou ouvir, nem por meio dos nossos sentimentos perceber, a quem, entretanto, está conosco tão realmente como qualquer um amigo de carne e osso. Sentindo a realidade de sua presença, nossa mente será conduzida pela graça divina a um estado de humildade, a exemplo de Abraão, quando disse: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Seremos humildes suplicantes, embora ousados, importunando a misericórdia mediante o sangue do Salvador, só pelo amado Filho de Deus, Jesus Cristo. Portanto, só quero me colocar sob a proteção do grande Redentor. Quero sentir que, enquanto falo, não mais eu, mas Cristo fala comigo, e enquanto suplico, faço-o através de suas chagas, sua vida, sua morte, seu sangue e o seu ser. É assim que realmente alcançamos uma ordem correta na oração, e não necessariamente usando o método de começar com adoração, confissão, terminando com louvor. Pois, mesmo usando essa ordem, podemos orar mecanicamente apenas e não ter autoridade divina. Temos exemplos de orações de todos os tipos na Bíblia. Terceiro, oremos com fervor, crendo que é necessário o que desejamos e que estamos dispostos a obtê-lo do Senhor. Clara e específica deve ser a nossa oração. Agora, o que pedir? A oração deve ser objetiva, o pedir por alguma coisa definida, pois a mente percebe sua necessidade premente de tal coisa. Então suplique por ela. Não é bom usar de rodeios na oração, mas ir direto ao assunto. Veja a oração de Abraão, certa vez: oxalá viva Ismael diante de ti. Peça o que precisa no momento e, como regra, atenha-se à sua necessidade da hora. Pão de cada dia, a cura de uma enfermidade, um emprego, salário melhor, a salvação espiritual de alguém, um bem, etc. E lembre-se, Deus não repara em suas eloquências, oratória e expressões rebuscadas, para quem são pura vaidade. Você está diante do Senhor, sejam poucas as suas palavras, mas cheio de fervor o seu coração. Quarto, saibamos que oração é completa submissão à vontade de Deus. Oração é, acima de tudo, completa submissão, deixando-o ainda com a vontade do Mestre. É preciso examinar a bênção que desejamos para saber se ela é algo apropriado a ser pedido. Uma pequena reflexão nos faria ver que seria melhor se certas coisas que desejamos fossem postas de lado. Além disso, podemos ter em nosso íntimo um motivo que não vem de Cristo, motivo egoísta, por exemplo, que esquece da glória de Deus e só se preocupa com o nosso próprio alívio e conforto. Primeiro, a glória de Deus. Lutero orou ousadamente: Senhor, terei tudo aquilo que quero de ti, terei o que desejo, pois sei que a minha vontade é a tua vontade. Se o que pedimos é para a glória de Deus e temos poder na oração, então podemos dizer: não te deixarei ir se não me abençoares. É possível chegar a tal relacionamento íntimo com Deus, e como o patriarca Jacó, como anjo, podemos lutar e tentar vencer o anjo para não sermos mandados embora vazios, sem recebermos a bênção desejada. Mas antes de chegarmos a essa intimidade, devemos ter certeza de que aquilo que estamos buscando é realmente para a honra do Mestre. Quinto, aceitemos que somente o Espírito Santo pode nos ensinar a orar. A oração em si mesma
é uma arte que somente o Espírito Santo pode nos ensinar. Ele é o doador de todas as orações eficazes. Então, rogue a Ele pela oração, rogue pela oração. Ore até que consiga orar. Ore para ser ajudado a orar e não abandone a oração porque não consegue orar. Pois nos momentos em que você acha que não pode orar, é que realmente está fazendo as melhores orações. Às vezes, quando você não sente nenhum tipo de conforto em suas súplicas e seu coração está quebrantado e abatido, é que realmente está lutando e prevalecendo com o Deus Altíssimo. O Espírito está lhe ensinando a orar. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele conhece o coração do Pai. Ele é o selo de Deus em nossa vida. Efésios 1:13, tendo nele crido em Cristo, fosse selados com o Espírito Santo, que é o penhor, a garantia da vossa salvação. Ele é o Paráclito, o Confortador. Ele distribui os dons espirituais, capacitação divina para a obra do reino. Ele ensina, ele faz lembrar e ele ora por nós e ele nos ensina a orar. Então aceitemos humildemente a sua direção e o seu ensinamento. Sexto, não percamos de vista que a primeira oração eficaz na vida é de confissão, abrindo o coração a Jesus Cristo, único e todo suficiente Salvador. Único Salvador. Responda a mim agora, amigo, amiga, porque muitos que oram, rezam, fazem penitências, ainda assim perecerão. Por que perecerão os homens? Por seus pecados. Se os homens não vão perecer por causa de seus pecados, então por que irão perecer eternamente separados do Pai? Houve uma certa senhora, segundo Oswald Smith, do Canadá, em O País que Mais Amo. Aquela senhora estava muito doente, era membro da igreja. Certo dia passou por um transe e sonhou que tinha morrido e que estava indo diante de Deus, e chegou diante da porta do céu e lá estava Gabriel. Enquanto o anjo virava as páginas do livro da vida, depois de algum tempo, com triste expressão na face, levantou os olhos e disse: Senhora, seu nome não está aqui. O quê? Exclamou ela. Meu nome não está aí? Deve estar. Olhe outra vez. Mais uma vez, o anjo folheou o livro da vida, dizendo outra vez: Senhora, seu nome não está aqui. O que foi que fiz para meu nome não estar aí? Replicou o anjo Gabriel: Não é pelo que a senhora fez que seu nome não está aqui, mas é pelo que a senhora não fez. A senhora negligenciou a grande salvação. Com isso, ela acordou e, embora doente, levantou-se da cama, ajoelhou-se e pela primeira vez na sua vida abriu seu coração a Jesus Cristo, recebendo-o como Salvador pessoal. Por que irão os homens perecer? Deixemos Deus mesmo responder. Olhemos para João 3,18. O que não crê já está julgado, porque ele não filiou a uma igreja, porque ele pecou. É isso que está escrito? Não, é o seguinte, o que se lê é o seguinte: aquele que não crê já está condenado porque não creu. Essa, meu amigo e minha amiga, é a única razão pela qual os homens são condenados. Nunca você se perderá porque é um ladrão. Francamente, você se tornou um beberrão, um violento, assassino. Mas Deus sabe que você pode arrepender e Deus pode lhe perdoar. Mas há um pecado que Deus não pode perdoar, e esse é a rejeição a seu Filho. Se recusar receber a Jesus Cristo como seu Salvador, não há esperança para você. Deus não tem outro plano. Portanto, a arte da oração começa aqui. Então, ore comigo agora mesmo, assim: Senhor Jesus, reconheço que és o único Salvador, que tudo podes, que tens planos maravilhosos para a minha vida, aqui na eternidade. Confesso que não os compreendo plenamente, mas pela fé no Senhor e sua palavra, arrependo-me por todos os pecados que tenho cometido e o recebo agora como meu Salvador pessoal. Obrigado, pois me aceitas como sou, me perdoas, transformando-me em nova criatura para que eu esteja dentro dos teus alvos para mim. É claro que viverei para a tua honra e glória. No teu nome, Jesus. Muito obrigado. Amém.